Olá! Hoje eu vim aqui a pedido da professora Carla para fazer uma oração da Rebeca. Então vamos orar? Deus amado Pai, Senhor, obrigado por esse dia, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por o Senhor estar cuidando de cada um de nós, mesmo distantes um do outro, nós estamos te adorando, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais um ano da Rebeca, que mesmo online a gente está te adorando e aprendendo mais e mais a tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada colega que está me assistindo, cada criança que está me assistindo esteja bem e que o Senhor possa estar abençoando cada um e cada família, Senhor. Eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, crianças. Sejam bem-vindas ao início da EBEC 2021. Estamos aqui começando mais um ano letivo, da EBEC, e vocês são os discípulos, a classe de discípulos que é de 9 a 11 anos. Então, todos vocês juntos, e vocês devem saber o que é discípulo. O que é um discípulo? O que é que faz um discípulo? Então, o discípulo é aquele que estuda, que se dedica, que aprende, que tem vontade de aprender. Então, que vocês possam esse ano vir com esse desejo de aprender. E aprender o quê? Aprender acerca do Senhor Jesus Cristo, que é o mais importante. Nós estamos agora no 3º ano de EBEC. O primeiro ano vocês viram o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros. Vocês viram os evangelhos, já viram também a história das igrejas em Atos. E esse ano nós vamos ver os livros poéticos. Poéticos, exatamente, os livros poéticos. E o primeiro livro que nós vamos ver é o livro de Jó. Um livro difícil, complicado, muitas coisas ruins que aconteceram na vida desse homem. E às vezes acontecem coisas ruins, às vezes a gente perde algumas coisas que é difícil da gente entender o porquê. Com certeza vocês já devem ter perdido algumas coisas, objetos, brinquedos, bichos de estimação. Muitas coisas são perdidas no longo das nossas vidas, mas a nossa reação, como a gente reage, é que vai ter grande importância. Eu mesmo, quando eu era adolescente, eu perdi um animalzinho de estimação. Foi difícil, muito difícil. Eu tinha um mico, não é tão comum ter um mico, mas eu tinha. E um dia eu deitada, dormindo, ele veio por cima de mim, aliás, por baixo, e ele veio a falecer. E foi difícil, doeu bastante. Eu passei 3 dias ruins, sem poder comer. Muito triste, chorava muito. E outro momento também bem difícil, foi quando o meu pai faleceu. Ai, doeu também, muito. Por quê? Porque é uma pessoa que você ama, que você gosta, e de repente ela sai da sua vida, da sua convivência. Agora, esse livro que nós vamos estudar, ele tem relatos muito grandes de tristezas, de dores, de coisas ruins que realmente aconteceram. Então, nós vamos estudar o livro de Jó. E Jó, ele era um homem muito íntegro, ele amava a Deus profundamente. Jó, ele era reconhecido na cidade, na sociedade, como um homem íntegro, bondoso, que fazia as coisas corretas, que temia a Deus acima de tudo. E Jó, ele tinha uma família grande, ele tinha 10 filhos, olha, 10 filhos, que eram 7 homens e 3 mulheres. E a preocupação maior de Jó era com o temor de Deus, que os seus filhos temessem a Deus. E sabe o que é que eles faziam? O que ele fazia? Uma vez por semana. Ele reunia os seus filhos, ele agia como um sacerdote. Ele fazia um sacrifício para que os pecados dos seus filhos fossem perdoados. Antigamente eles usavam isso, animais para serem perdoados. Mas nós já sabemos que nós não precisamos mais disso. Nós sabemos que o sacrifício maior já foi feito, que foi quando Jesus Cristo veio na cruz e morreu para nos salvar. Então, voltando à história de Jó, a sua terra natal era Uz, ao leste do Jordão, rodeados de montanhas, e Jó, ele era muito rico. E a Bíblia diz lá em Jó 1
que ele tinha 7.000 ovelhas. Olha a quantidade de ovelhas, 7.000 ovelhas, e tinha também 3.000 camelos e 1.000 bois. Já pensou a quantidade de animais que esse homem tinha? E naquela época a riqueza não era com o dinheiro que você tinha, era a quantidade de bens. E todo mundo sabia que Jó, ele era riquíssimo pela quantidade de bens, de animais que ele tinha. E ele também tinha 500 jumentas. Então a vida de Jó era essa, né? Com sua família, com seus filhos, ensinando os caminhos de Deus, ensinando a temer a Deus, a amar a Deus. Mas sabe, algo aconteceu. A Bíblia diz que lá em Jó, capítulo 1, diz que no dia que os anjos estiveram na presença de Deus, Satanás também foi. E Satanás foi à presença de Deus. E Deus perguntou a Satanás: viste o meu servo Jó? Agora olha que impressionante. Jó, ele era um homem tão íntegro, tão fiel, que amava tanto a Deus, que o próprio Deus o elogiou. Que o próprio Deus, ele chamou as suas atitudes, as suas ações, chamaram a atenção do Deus perfeito, do Deus todo-poderoso. E aí Satanás disse: tá bem, lógico que ele tem que ser fiel, ele tem tudo. Ele tem riquezas, ele é muito rico. Ele tem família, ele tem saúde, ele tem tudo. E Deus disse: então tira as coisas dele, para você ver como ele vai continuar fiel. Então Deus permitiu que Satanás tirasse as coisas de Jó, os bens. Agora, triste, né? Muito triste. Mas Deus tinha um propósito, sempre tem um propósito nas nossas vidas. Ele deixou essa história escrita porque ele queria que nós aprendêssemos com ela. Jó é um exemplo, até hoje nós podemos aprender. E foi o que aconteceu. Não sabemos exatamente quanto tempo depois dessa conversa, mas um dia Jó estava reunido, estava na sua casa, enquanto isso estavam os seus filhos, seus 10 filhos, em um banquete na casa do primogênito, do mais velho. E quando Jó estava em casa, na tranquilidade, aquela tranquilidade toda, de repente chega um servo, né? Muito cansado, ele vinha correndo muito, e ele disse: olha, os sabeus, eles destruíram, eles saquearam os bois, e destruíram, e matou todos os outros servos. E Jó ficou só ouvindo, e enquanto ele terminava de falar, um dos servos, o segundo servo chegou, e ele disse: fogo do céu, queimou as ovelhas e os servos. Já pensou? E Jó sem entender muito o que estava acontecendo. E antes mesmo dele terminar, o segundo servo, chega o terceiro servo. E ele diz: olha, os caldeus atacaram ao fio da espada os servos e destruiu. Não ficou ninguém, só eu para contar a história. E todos eles diziam a mesma coisa. Só ficou eu para contar a história. Mas o pior momento foi isso. Enquanto esses 3 servos, eles diziam isso, que os animais, que os servos foram destruídos. Chegou o 4º servo. E enquanto isso, Jó estava em silêncio. Ele não disse nada. Mas o 4º servo, ele disse: uma tempestade de vento veio do Oriente, veio do deserto e destruiu toda a casa. E junto estavam todos os seus filhos. E todos foram mortos. Nessa hora, Jó, ele se prostrou-se no chão. Ele raspou a cabeça. E Jó, ele sentiu naquele momento. Já pensou o tanto de coisa ruim em um instante só que aconteceu? Então, Jó levanta, rasga o seu manto, raspa a cabeça e se prostra em terra. Um sinal de sofrimento, de angústia, pelo que ele estava sentindo. Mas o que Jó faz com tudo isso? Com todos esses acontecimentos? Jó reclama? Jó questiona? Jó se ira? Jó fica desesperado? Não, nada disso aconteceu. Ele não murmurou. Ele não blasfemou ao Senhor.
E Jó, numa demonstração de que Deus está no controle de tudo, ele diz: nu saí, nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Que coisa linda de se ouvir. Naquele momento mais difícil da sua vida, de tantas tragédias, a sua vida mudou totalmente de uma hora para outra. Mas ele diz o quê? Bendito seja o nome do Senhor. Será que a gente ia agir com tanta fidelidade a Deus num momento difícil? Se fosse uma coisinha só, nós vimos aqui que Jó perdeu tudo. Em horas, Jó perdeu tudo. Tanto os seus bens materiais, como os seus filhos, 10 filhos, ele perdeu ao mesmo tempo. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Foi o que Jó disse. E aí o tempo passa. Como será que Jó reagiu? Mas aí algo acontece. Satanás novamente vai perante Deus. Tenho certeza que Deus estava orgulhoso de Jó. Esse é um servo fiel. Esse me ama de verdade. E aí Satanás novamente vai perante Deus. E Deus diz: de onde vem? Para onde vai? E o que Satanás diz? De rodear a terra. E Deus pergunta: viste o meu servo Jó? Íntegro, fiel. E Satanás, astúcio do jeito que ele é. Vocês sabem o que é astúcio? Ele é o vingador, ele é do mal. Ele não quer que a gente se chegue a Deus, que a gente ame a Deus, que a gente sirva a Deus. Satanás diz: também, ele tem saúde, é por isso que ele te serve. Ele tem muita saúde. Se ele não tivesse saúde, ele não te serviria desse jeito. Já perdeu os bens, já perdeu os seus. Então Satanás vai atingir a saúde de Jó. E é isso que acontece. Satanás atingiu a Jó da ponta do pé até a cabeça com tumores. Tumores terríveis. Já pensou? E Jó, ele estava num momento tão ruim que várias coisas, não era só aquele tumor, não, era uma coceira infernal, aquela coceira insuportável, que a Bíblia diz que ele pegava caco, tipo caco de cerâmica, e ele coçava e saía aquela secreção horrível. E Jó, deu diarreia, deu mau hálito, ele passou por momentos tão ruins, né? Ele estava um horror, dava nojo olhar para Jó, da situação que ele estava. Já pensou? Aquele homem que tinha tudo e de repente ele não tem nada. Mas agora, eu acho que Jó agora ele vai ficar com raiva. Eu acho que agora Jó vai se revoltar contra Deus. E sabe o que acontece? A sua esposa, ela diz: o que você está fazendo, Jó? Amaldiçoa esse Deus e morre. E sabe o que Jó disse àquela mulher? Jó olhou para aquela mulher e ele disse: você está louca? Você está doida? Agora, aquela mulher, tudo que ela passou, tudo que ela viu, a reação dela, e Jó disse que ela estava louca de pensar naquele jeito, de amaldiçoar o seu Deus, amaldiçoar o Deus que tinha dado tudo. E é isso que Jó responde, né? Jó chama a mulher de louca e ele diz: por acaso nós vamos aceitar só o bem e não o mal? Deus sabe tudo, Deus é soberano. E ele não blasfema, e ele não rejeita Deus. E ele continua amando e glorificando a Deus com a sua vida. Que grande lição, né? Talvez a gente serva, é mais fácil servir a Deus quando tudo está bem, quando tudo está normal. Mas nós vemos aqui que em meio a tantas coisas ruins,
é uma lição de vida para a gente. Em ver um homem que não blasfemou, que não foi contra o Deus todo criador. Mas sabe, Deus, ele age dessa forma para que a gente possa aprender cada vez mais. Às vezes a gente passa por momentos difíceis, mas a gente não deve nunca, jamais. Crianças, talvez vocês dizem, tia, mas a minha vida é tão boa, eu não tenho grandes problemas. Realmente, criança tem uma vida boa, mas você deve aprender desde criança a amar e glorificar o nome de Deus, servir a Deus, honrar a Deus. Você deve falar de Jesus Cristo para outras crianças, para outras pessoas, mostrar esse amor, mostrar a misericórdia de Deus. Você é um presente, criança. Foi Deus que lhe deu como um presente para seu filho Jesus Cristo. Nós ouvimos isso na mensagem de domingo, o pastor Reginaldo falou. E ele disse que você é um presente. Não porque você merece, não porque a tia Juniette merece, mas Deus, ele escolheu você. E ele deu de presente para o seu filho Jesus Cristo. E quando a gente recebe um presente, a gente faz algo com ele. A gente, às vezes, esse presente às vezes é muito útil, então a gente usa. E o que é que você tem feito? Quando Deus lhe deu de presente para o seu filho Jesus Cristo, o que você tem feito? Você tem sido útil na obra do Senhor, no serviço do Senhor? Você tem se chegado mais a Deus? Então pense nisso. E aquelas crianças que estão aqui que ainda não têm a Jesus Cristo como Salvador, Deus quer lhe entregar ao seu filho Jesus Cristo. Nós vimos que Jó, ele passou por momentos tão difíceis, ele perdeu todos os seus filhos. Mas uma pessoa também passou por um momento difícil. Deus. Deus, ele sofreu imensamente, terrivelmente, quando ele viu o seu filho morrer naquela cruz do Calvário, sem culpa nenhuma, sem pecado algum, mas por você, por mim, por todos nós. Deus, ele sofreu também naquele momento, mas ele disse, eu entrego o meu filho para salvar a todos vocês. Foi isso que ele fez. Então, vamos ser discípulos. Vocês são discípulos, então vamos servir, vamos aprender e vamos mostrar o amor de Deus entre todos. Vamos orar, agradecer a Deus por esse tempo. Obrigado a Deus por essa oportunidade que nós temos de aprender mais e mais de Ti. Abençoa cada uma dessas crianças, que elas possam, ó Deus, sentir esse desejo de Te servir, de Te amar. Obrigado por essa oportunidade. Que esse ano de 2021 seja um ano de aprendizado para essas crianças, que elas conheçam e amem ao Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, crianças. Até mais. Olá, crianças! Voltei para explicar sobre o nosso livro de atividades. Todos vocês vão receber um livro desse aqui, ó. Tá dando para ver direitinho? Todos vocês vão receber um livro desse e toda lição que nós vamos dar aqui vai ter uma atividade. Por exemplo, hoje eu não dei a lição de Jó 1, parte 1. Aqui já tem a atividade da parte 1 de Jó, tá vendo, ó? Só que o livro ainda não ficou pronto, tá bom? O livro está sendo produzido, certo? E aí, quando ele ficar pronto, nós vamos combinar com os pais de vocês para pegarem lá na igreja, tá bom? Como nós não temos ainda o livro, né? O desafio dessa semana vai ser para vocês gravar um vídeo falando o que vocês aprenderam na história de Jó. O que foi que vocês aprenderam na história de Jó? O que foi que vocês destacaram? O que foi que vocês gostaram na história de Jó? Então, faça um vídeo, peça a mamãe e o papai para gravar um vídeo, postar aqui no grupo, tá bom? Para todo mundo ver. Beijo, beijo, beijo. Tchau, até a semana que vem.